Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de produtos. E nesse módulo vocês vão ter uma noção e saber como vocês vão poder escolher os produtos que vocês terão no consultório de Sex Coach, tá? Vamos entender o seguinte, nós temos duas perguntas que vão ser a base, certo? Serão a base do nosso módulo. Quais produtos existem, ok? E como você vai poder escolhê-los, ok? Então essas são duas perguntas importantíssimas. A primeira coisa, o primeiro passo, você deve escolher o público do seu consultório. Por quê? Isso vai influenciar em que tipo de produto você vai ter ali para trabalhar, certo? Por quê? Se você, por exemplo, trabalha com casais, né, normais, da idade até 45, 50 anos, é uma coisa. Se você trabalhar com a terceira idade, então tem produtos específicos, né, que são interessantes. Se você trabalha com um público mais jovem, né, então tudo depende, né, o público gospel, então cada público, então isso é importante você colocar. Lógico que quando a gente fala de casais, não tem como não trabalhar com casais, né, lembra que a gente já falou isso em alguns módulos anteriores, ok? Bom, então o mais importante então nesse momento é escolher que tipo de público. Everton, eu vou trabalhar com todos os públicos. Ótimo. Então, esse módulo a gente vai focar nisso, trabalhando com todos os públicos, ok? Bom, primeira coisa que você precisa fazer depois que você escolher o público é separar o produto por categoria, certo? Então, eu criei algumas categorias. O mais interessante é você sair do mercado de sex shop. Então, nós mudamos, lembra do módulo de nomenclaturas? Nós mudamos, né? Na aula de nomenclaturas nós falamos sobre isso. Nós mudamos a nomenclatura para o quê? Para que a gente se diferencie do sex shop. Então, às vezes a gente está falando do mesmo produto, porém, uma linguagem diferenciada, isso vai facilitar e a pessoa vai entender de forma até diferente e dar mais valor para você pelo seu trabalho, tá? Então, alguns exemplos aí de categorias que você vai ter no seu consultório. A parte de higiene, a linha de massagem, feminino, masculino, sexo anal, lubrificantes, momento a dois, atração sensual, a linha beijável, revitalizantes, ortopedia íntima, massageador corporal, a linha de jogos, novas sensações, presentes para casais, a linha de pompoarismo, desenvolvedor masculino, estimulador feminino, livros, DVDs, fantasias, lingeries, certo? Essas aí são, lógico que nós temos essas categorias, mas não significa que sejam as únicas categorias que pode ter. Às vezes sai um produto novo, uma categoria nova, nós vamos colocar. E nesse modo nós vamos ver produtos de cada uma delas, cada uma das categorias que eu falei para você aqui nesse momento, tá? Aí nós temos uma pergunta muito importante para você nessa primeira aula. O que muita gente me pergunta, Everton, tem um produto aqui fantástico que é 5 em 1. Ele lubrifica, ele anestesia, ele faz isso, isso e aquilo. Ah, tem outro 3 em 1, que ele é beijável, ele faz isso. Eles funcionam efetivamente? Bom, eu não sou muito fã de vender produto para cliente 5 em 1, 3 em 1. Tá? A não ser que sejam coisas, por exemplo, eu vou vender um sensibilizante anal, certo? Ele também, além de ser um sensibilizante anal, ele é o quê? Um deslizante, ou seja, ele tem um efeito, ele não é um lubrificante, mas ele tem um efeito deslizante e ele restaura a mucosa do ânus, ou seja, se tiver algum sangramento, alguma coisa, ele ajuda a restaurar. Aí tudo bem. Vocês entenderam por quê? Porque é uma coisa que ele tá ligado, são coisas ligadas. Diferente de você pegar um produto, por exemplo, não, esse aqui ele esquenta, esfria e vibra. Ele faz as três coisas e vai mudando as sensações. Eu não sou muito interessante nesse perfil, por exemplo. Por quê? E até mesmo masculino, vou dar um exemplo masculino. Esse daqui ele retarda a ejaculação, prolonga a ereção e esse, além de tudo, não, eu não sou muito fã desse tipo de produto. Por quê? Porque eu acho que tem que ter foco. Ou ele lubrifica, ou ele é um retardante. Por quê? Porque não são coisas ligadas, né? São coisas muito diferentes uma da outra. Diferente desse exemplo de sexo anal. Por quê? Porque ele desensibiliza, legal. Ele não é um lubrificante, mas é um deslizante. Então isso ajuda, certo? Então tem a ver, né? Nem que não seja o principal o ativo dele, que é o principal, mas ele ajuda para deslizar. Então isso é legal.
tá? E ele restaura qualquer fissura. Então, olha que bacana. Então, tem coisas, mesmo que não seja o carro-chefe, ele ajuda, porque o carro-chefe principal é o quê? Sensibilizante. Sempre você tem que entender. Por exemplo, ó, esse produto masculino, ele retarda, ele prolonga, ele excita. Bom, peraí. Qual que é o principal objetivo do produto? Você não vai vender para os três, você vai vender para um. Mas ele tem um efeito, olha. Ele é um retardante, então para que ele vai excitar? Eu já vi produto assim. Se ele é para retardar, se ele excitar, não tem sentido retardar. Então, alguma coisa está errada. Né? Então esse tipo de coisa não é legal. Então na hora de você escolher os produtos, primeira coisa então, escolha o seu público, escolheu a categoria, dividir as categorias, certo? Que vai ficar mais fácil para você entender e dê preferência sempre para produtos que tenham funções similares ou que se complementam, mas entenda que o principal sempre vai ser o que você vai vender, né? Os efeitos complementares não são os principais. Então, se for um produto, esquenta, esse vibra, não. Procure, então, trabalhar com produtos. Esse só esquenta, esse só vibra, esse só prolonga, esse só retarda. Por quê? Porque o efeito vai ser melhor e o cliente vai sentir melhor os efeitos. Então, é assim que eu acredito que funcione bem. Ok? Então, qual que é a sua tarefa agora? Nessa primeira aula de produtos, escolher qual é o seu público. Escolheu qual é o seu público? Separe, então, as categorias. Se você já tem produto ou não, começa já a entender quais são as categorias que você vai trabalhar. E, se você conhece algum produto que é 3 em 1, 5 em 1, já começa a entender se ele vai funcionar ou não. Já começa a fazer esse experimento. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.